estamos iniciando o encontro de número 110. Hoje, 23 de fevereiro de 2023. Que bom, não? Então, vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, colocar na nossa tela mental aquela imagem do Mestre que conhecemos e vamos conversar com esse grande amigo e com aqueles outros que trabalham na sua seara. Senhor Jesus, como te agradecer mais esta oportunidade de conhecermos um pouco mais da vida, da existência, enfim, conhecimento que vai nos clareando e nos libertando para que possamos alcançar a luz sublime. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, amigos espirituais que nos ajudam nessa proposta, que nos amparam, que nos ajudam a ter maior compreensão e entendimento. Muito obrigado, queridos irmãos. Mas, acima de tudo, e sobre todas as coisas, obrigado, Deus. Muito bem. Nós temos que, antes de iniciar a nossa proposta aqui, que nós falamos nesse quadro da orientação reencarnatória, nós gostaríamos de ventilar sobre um assunto que está correndo aí pela internet e muitos que se dizem espíritas falando a respeito e dizendo impropriedades pela falta de conhecimento, pela falta de estudo. Essa semana, inclusive, nós recebemos algumas mensagens falando a respeito, né? Condenando o Divaldo por ele estar falando a respeito de respeitar os criminosos. E Divaldo, então, fez alguns comentários sobre aquele problema que aconteceu lá em Brasília e sobre aqueles criminosos que fizeram toda aquela bagunça, toda aquela balbúrdia lá em Brasília. Divaldo, então, fez comentários a respeito e pegaram esses comentários de Divaldo e começaram a dizer que ele estava apoiando os criminosos, que não sei o que, enfim, sabe, uma série de impropriedade, como se Divaldo realmente estivesse defendendo aquilo que eles estão fazendo, que fizeram, né? Aquilo que eles fizeram lá em Brasília. Como se Divaldo estivesse apoiando tudo aquilo e defendendo aquele trabalho, pela falta de conhecimento. Mas é muito simples nós verificarmos tudo isso. No Evangelho aqui, no capítulo 11 do Evangelho, que é amar ao próximo como a si mesmo, nós temos uma página específica, porque no item 14 está lá com o subtítulo Caridade para com os criminosos. E então, tem um trecho aqui que eu gostaria de ler para que nós possamos entender melhor tudo isto. Deveis aquele de quem falo, os criminosos, o socorro das vossas preces. Isso é uma realidade, não é? É a verdadeira caridade. Nunca digais de um criminoso, é um miserável, deve-se expurgar a terra da sua presença. A morte que lhe infligem é muito branda para um ser de tal espécie. Veja bem, não é assim que deveis falar.
observai o vosso modelo, Jesus. Que diria ele se visse esse infeliz junto de si? Que diria Jesus se visse esse infeliz junto de si? Lamentá-lo-ia, considerá-lo-ia como um doente bem digno de piedade, estender-lhe-ia a mão. Na verdade, não podeis fazer o mesmo. Veja bem, na verdade, não podeis fazer o mesmo, mas, pelo menos, podeis orar por ele, assistir o seu espírito durante os breves instantes que ainda lhe restem passar na terra. O arrependimento pode tocar seu coração, se orardes com fé. É tanto vosso próximo quanto o melhor dos homens. Sua alma transviada e revoltada foi criada como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lamaçal e orai por ele. Não entenderam? Esses que estão escrevendo isso, tentando difamar Divaldo, como fizeram com Chico Xavier, como fizeram com Rafael Ranieri e tantos outros, certo? Se dizem espíritas, estudiosos, mas não pegaram o Evangelho. Não precisava nem pegar o Evangelho. Era só ver algumas das poucas colocações do Mestre Jesus. Era simplesmente isso. Mas não. Então, tentam difamá-lo. Mas tentam difamá-lo por quê? Sabe por quê? É muito fácil. Eu tive conversando já por telefone, pelo WhatsApp, com algumas pessoas a respeito disso. Sabe por quê? É fácil. Estão fazendo análise como homem e não como espírito. Estão analisando o processo como homens e não como espíritos. E aí está o problema. E se dizem espíritas, quando na realidade estamos na era do espírito e é para nós sentirmos o outro como o espírito também que é. Ele é um criminoso hoje. E será que você não foi amanhã? Será que você não será amanhã, perdão? Será que você não foi ontem? E como foram as tuas reencarnações passadas? O que fizeste nas passadas? Por que estás na Terra, num planeta de provas e expiações, tanto quanto eu? O que fizestes? Por que passas dificuldades, tens problemas? Não analisaram nada disso. Simplesmente se deram ao prazer de querer difamar o Divaldo. Com tantas obras que ele já fez, com tanto trabalho que ele já nos legou, não é? e que tem como guia espiritual um espírito totalmente lúcido que é a Joana de Ângeles. Peraí. O primeiro a chamá-lo a atenção, se ele tivesse pensamentos ou coisas fazendo dessa natureza, seria Joana. Iria perguntar para ele: o que é que tu estás fazendo? Como já aconteceu outras tantas vezes, em muitos fatos que ele se envolveu, o que procurava fazer. O que é que tu estás fazendo? Já prestaste atenção nisso? Evidentemente que a intenção é difamar. São pessoas que simplesmente olharam os livros, mas não entenderam. Viram as letras, mas não procuraram a profundidade da letra. A letra é preciso a gente penetrar na profundidade. Imagina no dia de hoje nós pegarmos o Novo Testamento e analisá-lo simplesmente através das letras. Não é possível, né? Até o Velho Testamento, que também foi inspirado por Jesus, os profetas que escreveram eram inspirados pelo Mestre. Imagina, o nosso Moisés, imagina analisar o que Moisés escreveu ao pé da letra, na época de hoje. Um problema muito sério, né? Então a gente tem que medir o tempo que se está vivendo também, né? Olho por olho, dente por dente. Quem é? Estaria bom isso hoje? Isso eu pensei aqui. É um problema muito sério.
Pensei nisso agora aqui. Pois é, há de se penetrar na profundidade das letras e do texto de acordo com a época que estamos vivendo. 2023, nós estamos na nova era. Afinal, ainda existem esses espíritos reencarnados que tentam, né, difamar o outro para anular o trabalho que está sendo feito. Mas isto nós sabemos que acontece, né? É sempre assim. Como eu falei, aconteceu até com o Chico, né? Tentaram derrubar o Chico Xavier de tudo quanto foi maneira, né? Só que o Chico tinha uma mediunidade muito espetacular, né? Ele já sabia a coisa como ia acontecer e acabava o outro ficando com a vergonha para ele mesmo. Muito bem, mas vamos adiante. E visto isso, antes de entrarmos na nossa ambientação reencarnatória, vamos passar a este quadro. Introdução. Isso está a introdução do Evangelho, justamente do livro que acabamos de ler o texto. Princípio novo. Observe o detalhe. Princípio novo. Está na introdução de número 2. Autoridade da doutrina espírita, controle universal do ensino dos espíritos. Vamos ver o que diz. Prova a experiência que quando um princípio novo deve ser revelado, ele é ensinado espontaneamente em diversos pontos ao mesmo tempo e de modo idêntico, se não quanto à forma, pelo menos quanto ao fundo. Allan Kardec. Assim, foi com a doutrina espírita que se expandiu pelo mundo e está sempre vindo a novidade da atualidade que se faz necessário, faça o progresso, porque vivemos um progresso, não tem quem possa fugir da lei do progresso. E visto isso, o que acontece? A evangelização dos espíritos, que é a terceira revelação, a terceira etapa, a revelação, a terceira etapa da doutrina espírita, e é um processo novo. E já está espontaneamente se revelando. Todos os estados do Brasil já acontece isso. Eu posso dizer de cadeira porque eu ia estando lá em Sacramento, aí conversava com pessoas de todos os estados do Brasil e de várias cidades. E o mais interessante, cidades do interior, mais do que na capital, inclusive no Rio de Janeiro, mais nas cidades do interior do que na própria cidade do Rio de Janeiro. Os pessoal do interior são mais simples. São mais simples. Estão menos ligados à materialidade. É isso. Muito bem, vamos em frente aqui. Instruções dos Espíritos, a nova era. Esse é o capítulo 1, eu já tive falando alguma coisa aqui deste capítulo. Esse é o capítulo 1. Veja bem, no Evangelho segundo o Espiritismo, o primeiro capítulo fala sobre a nova era. Quer dizer, a nova era não é coisa de hoje. O Evangelho foi lançado em 1864. Veja bem, e lá já tinha a nova era. Mas vamos ver esse pequenino trecho que eu trouxe aqui. O Cristo foi o iniciador da moral mais pura, da mais sublime, a moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações humanos a caridade e o amor do próximo, e estabelecer entre os homens uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores ao que hoje a habitam. Então vejam que a nova era, ela já vem acontecendo, não é de hoje, não é de hoje. Ela vem gradativamente acontecendo. E
se integrarem as necessidades que se fazem necessárias ao crescimento espiritual para habitarem um planeta no clima da regeneração, não ficarão por aqui. Estão enganados muitos espíritas. Eles me passam coisas que eu vejo que está tudo ligado à materialidade. E quem estiver ligado mais à materialidade do que à espiritualidade não vai poder ficar por aqui, não tem como. Vai ter que ir para o planeta inferior, não tem como fugir disto. A materialidade é coisa ligada ao ego, apego, isso está com o prazer carnal. A gente também tem visto muito isso. Esse povo que está falando de Divaldo aí, eles estão ligados a isso. Eles estão mais ligados à materialidade do que à espiritualidade. Porque se eles estivessem ligados à materialidade, à espiritualidade, perdão, não estariam fazendo isso com Divaldo. Porque ele está defamando um espírita de longas datas, com muito trabalho. Vai lá em Salvador ver o trabalho de Divaldo para atender os carentes lá. Tem inclusive até uma maternidade, que foi a última obra que eles fizeram lá. Vai lá ver. Porque senão estariam. Quer dizer, eles não estão prejudicando simplesmente o Divaldo. Eles estão prejudicando aqueles que creem naquilo que ele faz e no que ele transmite. Observa isso, que no Evangelho também tem uma página que fala a respeito disso. Quando você, não é, vai falar de alguém, do mal de alguém, e vai ferir, atrapalhar as outras pessoas, você não deve fazer. Fala com pessoas, direto com ela, só simplesmente com ela. Acabou. Mas não é isso que estou fazendo. Problema muito sério. E se dizem espíritas. Aí eu fico me perguntando, que espírito é esse? Que estudo é esse? Aonde estudou? Estudou o quê? Com capeta? Só pode ser. Pela madrugada, né? Fica difícil, né? Da gente aceitar. Tem horas que a gente fica mais bravo um pouquinho, né? Com essa gente. Mas vamos em frente aqui. É a lei do progresso. Olha aqui. É a lei do progresso, a qual a natureza está submetida, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer com que a humanidade avance. Se é a alavanca utilizada para a lei do progresso, evidentemente que você não pode estar trabalhando a doutrina espírita como trabalhava há 10 anos, há 20 anos atrás. Você tem que acompanhar a lei do progresso, porque o Espiritismo avança tanto quanto a ciência. Será que esses espíritas não viram isso? Esqueceram de ler? O problema é muito sério. E às vezes, muitos deles vêm falar comigo, mas você não pode falar assim, por exemplo. Eu não posso falar. Está escrito. Não sou eu quem estou dizendo. Basta saber ler. É a alavanca de que Deus se utiliza para fazer com que a humanidade avance. Se a lei do progresso para avançar não precisa estar se atualizando, não precisa de atualização. É interessante, né? Para você avançar, você tem que se atualizar. Se você ficar estagnado, você se torna obsoleto, ultrapassado. Né? Aí é que eu costumo dizer, né? Ninguém toma banho de cuia. Alguém toma banho de cuia onde se quando falta água. Né? Já tomei Aí quando falta. quando eu era É um criança, problema sério, foi né? assim. Mas em casa, nos grandes centros, ninguém usa fogão a gás, ninguém usa mais fogão a lenha. Não é verdade? Ninguém usa mais enceradeira. Enceradeira não é escovão. Escovão. Enceradeira e escovão. Pelo amor de Deus. Né? Sabão português. Não tinha detergente, né? Era sabão português. Né? Sabão português, sabão de coco para lavar. Sim, também. Usei sabão português. Ainda tem, né? Ainda Mas tem. é um avanço. Né? Quem usava computador? Há pouco tempo atrás era datilografia. Quem usa mais hoje máquina de datilografia? Não, porque o mundo não comportaria se não tivesse hoje informática. Como estaria o mundo? Como estariam se comunicando? Esperando a carta chegar?
aqueles aviões rococó, né, que levava 3 dias para chegar daqui ali, tinha que ir parando. Então, pelo amor de Deus, é tão fácil saber que também a doutrina espírita avança e tem que ser atualizada. Você lê o Evangelho, a mesma página que você lia há 10, 15, 20, 30 anos atrás, você entendia de uma forma, hoje você já vê mais. Porque o próprio tempo, a própria ciência, não é? O próprio conhecimento te leva a entender mais. É fácil. E ainda me perguntam, por que você fala tanto em atualização? Eu às vezes fico bravo quando me perguntam. Vamos lá. Vamos à nossa orientação reencarnatória. Isso aqui é a nossa tabela de hoje. Está aí. Doce lar. Todo lar é doce? Hã? Eu posso dizer Porque que tem lar salgado? eu até que, Hã? em relação a outros casos que eu vejo, muitos problemas, eu até que é doce. É, porque tem lar salgado? Tem como tem. Tem. O litoral perto da praia. Eu acho que não tem, não. Eu não vejo nenhum lar salgado. Eu vejo todo lar doce. Perto da praia. Oi? Perto da praia. Perto da praia é salgado. Ah, só se for isso. Só se for pelo ar que Eu vejo chega. alguns que é tiro, né? Sabe por que todo lar? Sabe por que eu estou dizendo que todo lar é doce? Porque todo lar tem os ensinamentos que precisamos. Convivemos com as pessoas que precisamos conviver. Estamos ao lado daqueles que estão ao nosso lado para nos ensinar e também aprenderem. E também nós ensinarmos a eles. Então todo lar é doce. Porque Deus só organiza tudo para os seus filhos a modo de que eles cresçam espiritualmente. Então é sempre doce. Por isso, doce lar. Muito bem. Mas vamos entrar em um texto deste livro, Tempo de Esperança. Este livro aqui. A ambientação reencarnatória do espírito é uma verdade que precisa ser mais bem conhecida. Ela é fator preponderante para o seu progresso espiritual. Conviver com os espíritos que estão ligados a seu compromisso muito contribui com a sua educação, tanto do pensamento como dos sentimentos. Então veja, nós temos falado sobre isso, né? Então, a nossa orientação reencarnatória é aquela que realmente precisamos. Estamos com as pessoas devidas, estamos com o ambiente ao nosso lado que precisamos. E aí, o que precisamos fazer? O que precisamos fazer diante disso? Entender o outro, nos colocar no lugar do outro. O que mais? Tentar mudar as nossas atitudes com relação ao outro, termos ao outro, mesmo como a gente mesmo. É isso mesmo. Precisamos compreender e entender o lugar onde nos encontramos e procurarmos, de acordo com aquilo que está à nossa volta, melhorarmos o nosso comportamento, o nosso entendimento, a nossa compreensão, a nossa tolerância, a modo de avançarmos espiritualmente, até porque, no próprio Evangelho, como já vimos, reencarnamos para o aperfeiçoamento espiritual. Então é isso que precisamos fazer. Esquecermos um pouco do homem e trabalharmos como espírito, olharmos o outro como espírito. Precisamos fazer assim. Por isso é que temos que olhar o criminoso tanto quanto aquele que não o é. Devemos orar por eles, né? Todos somos irmãos. Isso aí, olha só.
contribui com a sua educação, tanto do pensamento como dos sentimentos. E daqui a pouco nós vamos entrar na etapa de sentimentos, nas matrizes. Tem uma coisa demais. Mas aqui segue. Relacionar-se com esses espíritos pede atenção constante, podendo ele lançar mão do conhecimento armazenado secularmente e que só será reconhecido através das experiências que são vivenciadas. As experiências retidas na memória dão base de sustentação para a postura que garante equilíbrio ao espírito. As experiências retidas na memória dão base de sustentação para a postura que garante o equilíbrio do espírito. Retidas na memória. Nós temos na memória não só coisas que não prestam, que não prestaram, que fizemos, que armazenamos, como também temos muitas coisas boas. Então, veja bem, dão base de sustentação para a postura que garante o equilíbrio do espírito. Temos que ter sempre pensamentos bons a modo de tornarmos latentes essas coisas boas que já estão na nossa memória, pela vivência que temos de reencarnações passadas, que foram tantas que eu não sei quantas. Estão na nossa memória. Olhar o outro como a nós mesmos está na nossa memória. Quem diz que não está? Quem diz que não está? Quando é que a tua memória começa a ser construída? Quando é que a tua memória começa a ser construída, Graça? Eu acho que desde o instante que começa a ser feito o planejamento encarnatório. Não. A tua memória, quando é que ela começa a ser construída? Você, espírito, você chama divina. Quando é que ela começa a ser construída? Você, princípio espiritual. Quando é que ela começa a ser construída? Não sei se eu vou saber essa resposta, mas eu acho que é desde o início da minha existência. Você já viu o outro como você mesmo? Sim. E eu costumo ver muito o outro como a mim mesmo. Você já fez pelo outro tudo que você de repente não faz hoje? Tudo não, porque às vezes tem coisas que eu tenho muita vontade de fazer. Tudo sim. E não tenho condição. Tudo não, tudo sim. Você já fez. Mas quando eu tenho condição que dá para me fazer. Eu não estou faço. falando com a personalidade graça. Eu estou falando com o espírito. Você está me respondendo com a personalidade graça. E eu estou falando com o espírito. Sim, como espírito, eu creio que em pensamento eu faço muita coisa, né? Porque. Não, eu estou falando com o espírito velho que tu és, de várias reencarnações. Embolei para você. Eu acredito que eu faço isso. Sabe por que eu digo que você já fez? Você já viu o outro e já amparou o outro da mesma maneira que você se vê? Você vem de um estágio bastante primitivo. Você já foi pedra. Sim. Você já foi vegetal. Até aquela hora Você já foi o que nós chamamos hoje de animais e dizem que eles são irracionais, mas não são uma totalidade. Você já foi. Você já viu como os animais se cuidam uns dos outros? Tudo isso está na nossa memória. Isso não se perdeu. Isso não se perdeu. Isso se aprimora com o tempo. E o que nós estamos fazendo hoje é justamente aprimorar o que já trazemos na memória e atualizando e acrescentando outras tantas coisas que naquela época não nos era possível pela falta de conhecimento. Então, o aprimoramento, ele é constante. Você esteve no mineral, se aprimorou para o vegetal, se aprimorou para o animal e agora está no nominal. Tudo é aprimoramento e esse aprimoramento é constante. Agora, no nominal,
que nós já temos a consciência mais plena, ainda não é total, né? A gente procura justamente o aprimoramento daquilo que fomos trazendo na memória, que fomos aprendendo ao longo do tempo. Porque se nós não tivéssemos, se o princípio espiritual não tivesse seguido esse caminho gradativo, certo? Você não teria memória. Você não teria memória. Agora, o que eu mais desejo, né, é curar não só animais, plantas, ser humano. O seu maior desejo não é curar, o seu maior desejo é aprimorar os conhecimentos na sua totalidade. Também. E aí o curar está implícito, o amor está implícito. Sim. A gentileza, a tolerância, a generosidade, a afetividade, a fraternidade, tudo está implícito. Sim. A gente só ama mais quando também Conhece mais. conhece mais. Perfeitamente. É isso mesmo. É isso mesmo. É por aí o caminho. Porque você conhecendo mais, você sabe como fazer. Você sabe como agir. Sim. Você sabe como vai interpretar, concluir, enfim. Sim. O conhecimento nos leva a todo esse aprimoramento, não é? É o que nos fala aqui a respeito. É importante observar a finalidade e os objetivos de uma reencarnação. Nela estão alguns tópicos importantíssimos para a mudança mental do espírito. Estávamos falando. Vemos que a ambientação reencarnatória é um vetor de grande importância no processo da volta ao corpo para angariar novas experiências reparadoras num determinado país. Começou agora um envolvimento maior. Sim. Que nós vamos seguir nele. Perceberam? Importância do processo da volta ao corpo para angariar novas experiências reparadoras num determinado país. Com costumes totalmente diferentes, né? Perfeitamente. Por isso você nasceu no Brasil. Não te botaram lá na Turquia, para você não estar enfrentando lá o terremoto. Porque você não precisa do terremoto. Né? Não sei se vai precisar depois. Nasci no campo, nasci na roça. Nasci na roça, casa de sapê, Pois é. casa de pau, Tinha que ser no Brasil. Era o que você estava precisando, não é? Segundo o teu planejamento reencarnatório. Segundo tudo aquilo que você tem passado em outras épocas, em outras reencarnações. Não é? Então a importância do país é muito importante quando se fala da reencarnação do espírito. E tudo isso vai de acordo com o planejamento reencarnatório que é feito. E eu gostei de ter vindo assim, porque eu gosto muito da natureza. Eu acho que a nossa natureza... Mas nos outros países também tem a natureza. Sim, mas... Aliás, porque tudo na Terra é natureza. Sim, mas eu acredito que o nosso Brasil é riquíssimo, né? Você fala das matas, das Sim, florestas, sim, dos rios. sim. Nosso Brasil é riquíssimo. As ações reparadoras se transformam para muitos em processos educativos de alta relevância para o reencarnante, que toma consciência desse método divino de evolução. Então, vejam bem, ele está dizendo: você reconhecer a tua reencarnação e saber o processo que está nela contido é de importância excelente para o teu processo evolutivo. Não tenha a menor dúvida quanto a isso. Agora, a gente percebe que a maior parte da população, não vou nem falar dos espíritas mais, tá? Vou deixar para lá. Tá? Não sabe desses processos que nós estamos estudando aqui. E olha uma reencarnação de uma maneira muito simples.
simples, simplérrima, e não é bem assim. A coisa tem profundidade, nós já vimos algumas delas. Né? Não vimos todas porque também não sabemos de todas. A coisa é muito profunda. Falando, não, você nasceu a reencarnação porque você precisa reparar isso. É muito fácil falar assim. É muito fácil. Não? Agora é bom saber a profundidade, porque quando você sabe, você vai agir melhor diante da tua vivência nessa existência. Você vai procurar melhores caminhos para resolver os problemas, sejam eles quais forem, dificuldades, amizade, fraternidade, enfim. Você tem a luz do por que você veio. Você tem a luz do teu planejamento. Você sabe o que representou o planejamento. Você sabe que esse teu corpo está preparado para você encarar aquilo geneticamente. Olha só que coisa maravilhosa. Você sabe que tem uma ferramenta especializada para resolver as tuas dificuldades. É como uma oficina. Uma pessoa que quer realizar um determinado trabalho, não tem uma máquina devida, ele vai ficar procurando uma série de recursos daqui e dali. Daqui a uma semana ele consegue fazer a construção do que queria, assim mesmo de forma muito imperfeita e rudimentar. Mas se ele tivesse a máquina devida, em 2, 3 minutos a peça estava pronta. Nós temos a máquina devida para realizar o que precisamos na nossa existência. Isso é importante demais. Então, reconhecer a reencarnação, o porquê aqui estamos, porque estamos neste país, porque temos um grupo familiar, porque estamos em Campo Grande. E agradecer a Deus por essa oportunidade. Perfeitamente, é isso mesmo. Pátria é um conjunto de sentimentos gerados por várias situações. Pátria. São elas morais, religiosas, culturais, filosóficas, assim como formaliza nas ações mentais uma conduta. É muito fácil de verificar isso, né? Que a pátria tem o seu conjunto de sentimentos. Vai viver na Rússia. Vai viver na Síria. Olha como funciona lá, nesses países. Venezuela. Olha a diferença de comando e de povo que lá está. Então, é uma influência muito grande. É todo esse propósito aqui, muito mais morais, religiosos, culturais, filosóficos. Não é? Veja, por exemplo, na Rússia, o cara se propõe a fazer guerra. Não é? E ele usa de contornos como se aquilo fosse muito bom. E tem que acontecer. Imagina. E quem está na Ucrânia segurando isso tudo? Por que está lá? Por que nasceu lá? Por que nasceu lá? À toa? Não. Porque precisava estar lá. Conviver com esse propósito. É problemático, não é? Conviver com aquilo tudo e saber lidar com aquilo. Sem entrar em pânico, entendendo. Olha só que dificuldade para o espírito. Que não tem o conhecimento de um planejamento reencarnatório. Que não sabe o que é uma reencarnação. Que não sabe o corpo que ele está habitando. Que não conhece a sua personalidade. Nem sabe como ela foi construída. Olha a dificuldade para esse espírito. Não conhece nem Deus. Olha a dificuldade desse espírito. Ele está lá, ele não conhece o corpo que tem, ele não sabe como aquele corpo foi formado, ele não sabe por que nasceu ali. E aí? Então, conhecer reencarnação é importante demais. Pátria é o conjunto de interesses, necessidades e oportunidades que ensinam o espírito
a realizar novas buscas que vão permitir-lhe adquirir responsabilidade, ampliando seu campo moral. Então, nós hoje estamos no Brasil e precisamos prestar atenção nesse contexto. Segundo as situações do Brasil, pode ser que numa próxima reencarnação nós venhamos a nascer em um outro país qualquer, não sei qual. Venhamos a nascer no Japão, já no plano da regeneração, digamos assim. Mas lá nós vamos encontrar situações diferentes, ainda assim. Ainda assim. Porque não estamos num planeta de pureza, é um planeta de regeneração. Então é para regenerar, retirar erros, consertar-se, né? Rejuvenescer-se, digamos assim, né? Tornar-se cada vez mais espiritualizado, né? E nós precisamos saber, entender aqueles propósitos que ali estão, naquele país, porque é aquilo que nós estaremos precisando adquirir. Então temos que ter a responsabilidade para ampliar o nosso campo mental e entender todos aqueles propósitos que estão naquele lugar em que estamos convivendo. Sem aquela de querer, não, mas eu vou sair daqui, isso não está me agradando. Se fizer isso, você está fugindo do teu planejamento. E nós vamos ver mais adiante o que acontece. A pátria promove mudanças na memória e ilumina os níveis de consciência de cada ser. O que estamos falando? Nós já nascemos em muitas pátrias. Nós já tivemos por aí afora em outros países. Pode acreditar nisso, não tenho a menor dúvida. Eu, por exemplo, sei que vivi em Madagascar e tenho saudades de lá. Tenho saudades de lá. Já viu como é que é Madagascar hoje? Ainda? Tem muita parte completamente selvagem, né, na ilha de Madagascar. Tem animais lá que não tem em outro lugar qualquer, só tem lá. É interessante isso, né? Tem a natureza própria, né, para lá. Pois é. É isso. Cada lugar tem as suas especificidades. E nós precisamos extrair disso o conhecimento do aprimoramento para nosso avanço moral. Muito bem. Olha só, onde em que capítulo está tudo isso? Nos porões do inconsciente. Deixa eu ver qual é a tela que vem a seguir. Fico nessa aqui. Um outro pequenino trecho que está no livro, que não está na tela, mas me chamaram a atenção e eu vou ler para vocês. Pátria tem destinação própria, mesmo sendo pátria de um mesmo continente. Existem interesses e perspectivas diferentes de vida. Vemos que a saída da pátria por vários irmãos impede que os porões da consciência se iluminem. Observaram os detalhes? Olha só. Vemos que a saída da pátria por vários irmãos impede que os porões da consciência se iluminem. Sim, porque ele sai daquele lugar para ir para o outro, não é no outro que tem o que ele precisa e se comprometer no seu planejamento. E o que ele está necessitando, evidentemente. Então, no outro lugar, ele não vai encontrar, porque ele fugiu da sua orientação reencarnatória. Muitos voltam para os lugares que sua memória sinaliza. Observaram? Esses espíritos vivem de suas emoções, sem compreender a finalidade maior dos laços que unem a família numa só ambientação reencarnatória. Quer dizer, ele se afasta do local em que ele precisa viver e se afasta do seu grupo familiar com aqueles que ele precisaria estar para o seu aprendizado.
que fez parte do seu planejamento reencarnatório. Onde estamos vivendo de ilusões e emoções, realizam outras buscas que vão lhe propiciar aparentemente uma vida melhor. Vão lhe propiciar aparentemente uma vida melhor, em que as lutas perdem a força educativa e transformadora. Então não adianta. Tem muita gente que sai de um lugar para outro, né, por ambições financeiras, inclusive. Não, vou ganhar mais, aqui está muito ruim. Vai. Ele às vezes se realiza financeiramente, mas deixou de se educar espiritualmente. E aí, o que ele vai apresentar? Se materialmente não é o que transportamos conosco. Não são os prazeres materiais. Ele saiu do lugar onde estava, onde realmente tinha os instrumentos para o seu avanço espiritual, foi para o outro, conseguiu financeiramente, comprou uma casa boa, carro, tudo, e daí? Educação nenhuma, não avançou na educação. Com o passar do tempo, verão os grandes enganos. Com o passar do tempo, verão os grandes enganos. Deixam de fortalecer e ampliar os laços com aqueles que foram eleitos para estarem junto na atual existência. Isso aí é uma regra? Não poderia estar no planejamento dele ir para esse outro lugar? Só deixa de ser regra quando acontece espontaneamente, sem que você realmente promova a situação. Por exemplo, vou dar um exemplo. Tá? Você está no Rio de Janeiro. Você está no Rio de Janeiro, trabalhando numa determinada empresa. Certo? Uma determinada empresa. E de repente você está ali, está muito bem, você não está nem pensando em quaisquer outras coisas, mas lá o pessoal da empresa, a diretoria, disse: não, peraí, vamos mandar a Cris para a nossa filial em tal lugar assim, porque nós estamos precisando lá. Você não interferiu. Isso aconteceu. Vias outro processo. Não foi você que procurou isso. Não foi você que procurou esse caminho. Aconteceu. De repente, isso poderia estar também no teu planejamento reencarnatório. Certo? Então, eles te transferem para um outro lugar qualquer. Não, você vai trabalhar na Bahia. Vai para a Bahia. Sai do Rio de Janeiro. Você vai para a nossa empresa lá na Bahia. E aí você, necessitando do emprego, você sabe que você vai para a Bahia. Tudo isso acontece. E tudo isso, muitas vezes, para o nosso entendimento e a nossa compreensão. Eu trabalhava numa empresa, sempre trabalhei no Rio de Janeiro. E em determinado momento, eu fiquei desempregado. Observe os detalhes. Detalhes são importantes. Detalhes. Fiquei desempregado. E aí, eu consegui uma consultoria, fazer uma consultoria na Toniato Transportes, uma empresa muito grande de transporte, trabalha até para a Volta Redonda, em Barra Mansa. E eu fui para Barra Mansa. Fui trabalhar em Barra Mansa. Me deram lá um apartamento, eu fiquei morando nesse apartamento, eu só vinha para casa no final de semana. No final de semana eu descia, sexta-feira eu ia no Rio de Janeiro. E eu fiquei trabalhando em Barra Mansa. Mas algo estranho me acontecia. Observe só um detalhe. É tudo um aprendizado. Eu não me sentia bem quando entrava no apartamento à noite, quando eu ia para casa. Eu não me sentia bem. Era uma sensação estranha, isso aqui está estranho, não estou me sentindo bem. Eu procurava ficar o maior tempo fora. Eu ia para o supermercado, estava no supermercado, arranjei uma casa espírita lá, e tinha lá aula de Esperanto. Eu acho que Esperanto não é para ser usado na casa espírita e não vejo nenhum progresso no Esperanto, mas tudo bem, isso é um problema de cada um. Inclusive porque eu confio em Camille Flammarion. Camille Flammarion fala sobre isso. E então eu fui até lá para essa casa espírita, para ficar vendo aquilo lá, estudando aquela língua esdrúxula, acho que eles usam aí. Mas eu voltava para casa e não me sentia bem. Eu não me sentia bem.
E interessante que eu não conseguia identificar o porquê. Um dia, eu estou fazendo a consultoria, né? Eu fazia os meus relatórios, mandava para a diretoria, para os donos da empresa, mandava para os donos da empresa. E eles viam aquilo e tomavam as ações devidas. Muito bem. Aí mandaram algumas pessoas embora, botaram outros de férias, começaram a fazer lá, a mexer de acordo com os relatórios, né? E olha, veja bem, eu comecei a fazer a consultoria de um almoxarifado, já viu, né? Onde tinha N peças de caminhão, de tudo quanto era marca, modelo, carros importados, de tudo. Porque eles tinham agências também de carros importados. Venho para o Rio de Janeiro, numa sexta-feira. Quando eu chego em casa, minha esposa, que já foi, chegou e disse: eu sonhei com você. Eu sonhei com você, que você estava passando muito mal. E nesse mesmo dia, ela falando comigo, nesse mesmo dia, de manhã cedo, a nossa vizinha, a Marilda, evangélica, batista, a nossa vizinha Marilda veio aqui de manhã cedo me informar que havia sonhado contigo e que você estava no banheiro da parede passando muito mal, ensanguentado. A vizinha Marilda, evangélica, batista, que havia sonhado comigo, no mesmo dia que a minha esposa também teve o mesmo sonho. Aí bateu em mim, aí eu fui mais além. O que fazer? Pera, tem algo estranho nisso aí. Já sei o que está acontecendo. Subi segunda-feira de manhã cedo para a empresa, cheguei lá, eu estou indo embora. Aí queriam saber por que eu estava indo embora. Eu disse: não estou mostrando, eu estou indo embora. Não falei o que estava acontecendo comigo, não disse nada, vou embora. Ah, então, Quaresma, fica aí até o final do dia que a gente apronta as tuas contas. O rapaz que gerenciava o departamento pessoal, o nome dele era Justo. Eu justamente vou embora agora. E amanhã, quando eu voltar, você vai me pagar mais uma viagem a Barra Mansa e eu venho de manhã cedo para fazer a habitação. Não vou ficar aqui. E assim aconteceu. Vim embora. No dia seguinte fui e resolvi tudo. Muito bem. E aí, no decorrer da semana, né, eu vim saber o porquê tudo estava acontecendo e por que o meu mal-estar, por que eu não estava dando conta. Olha o meu desligamento, né, de estar sintonizado com os meus amigos espirituais, porque quem me provocava todo aquele mal-estar eram justamente os amigos espirituais, para que eu desse uma maior sintonia, para saber o que fazer. E eu, olha só, a minha falha, eu não fiz. Então, o que estava acontecendo? Aqueles que tinham sido mandados embora e outros que estavam de férias, principalmente o chefe da oficina mecânica, que era uma oficina mecânica enorme, para consertar caminhões enormes, enfim, uma coisa muito grande. Principalmente eles estavam armando, porque iriam invadir o apartamento e iriam me matar. Porque eu estava tirando eles do sustento deles, como se eu realmente estivesse tirando. Quem estava tirando era eles que estavam fazendo o que não prestava, roubando, fazendo trapaça. Porque em um determinado dia eu estava no meio do pátio e foi na minha direção, o chefe da oficina não estava lá, ele veio na minha direção, estava no meio do pátio, era a próxima hora do almoço, era um português, né? E tinha uma oficina aqui no Rio para desempenar chassis de caminhão. Esse chassis de caminhão só pode ser desempenado a frio, né? Então eles tinham marretas enormes, uma marreta que vai daqui lá, e eles posicionavam aquilo muito bem. Ele veio na minha direção, eu estava no meio do pátio, chegou para mim e disse: olha, na hora do almoço, vamos almoçar juntos para resolver aquilo. Como se eu tivesse
o chefe da oficina não estava mandando um gerente. Né? A gente resolver aquilo. Eu digo aquilo. Não, você vai fazer o seguinte: aquilo você vai colocar de desconto na nota fiscal. Não prestou, né? Não prestou. E ele insistiu muito comigo. Isso aí eu aborreci. Quer dizer, tudo isso eu criei um clima, né, para que eles pudessem vir e querer me assassinar, porque eu estava tirando, né, a tramicagem deles. Eu tive que me afastar. Porque se eu continuo lá, realmente eu iria ser morto, iriam me matar. Então vejam como as coisas acontecem. Isso se viu muito, né, de ensinamento para mim. Se viu muito. Eu depois fiquei meditando sobre tudo isso, né, sobre as minúcias de tudo isso que aconteceu. Eu saí do Rio de Janeiro. Eu fui para uma outra cidade, Barra Mansa. Mas veja bem, eu não fui porque eu estava procurando nada em Barra Mansa. Eu fui pela necessidade que eu tinha de estar empregado, de poder fazer mais. Então eu fui para lá. E não acontece por acaso. Nós sabemos que nada acontece por acaso. Tudo isso para mim foi um ensinamento. Até porque eu indo para Barra Mansa e ficando lá toda a semana, eu me desliguei um pouco da doutrina também. Não é? Eu me desliguei dos meus estudos, tudo isso me aconteceu. E tudo isso me chamou muita atenção. Então, quando a gente se desloca de um lugar para outro, a gente tem que ter muita atenção em tudo que está acontecendo. Principalmente quando procuramos por livre e espontânea vontade, querendo que isso aconteça por emissão, por qualquer outra coisa, que não era o meu caso. Mas o aprendizado sempre vem junto. Né? Por isso, a noção de pátria, principalmente, é muito importante. Mas vamos adiante. Continuamos em ambientação reencarnatória. De novo, graças a oscilar. Estamos nesse livro, e é esse aqui. Isso é muito interessante. Não sei se a gente vai chegar lá pela hora, mas tem assunto aqui importante demais. Tem gente que já brigou comigo por causa desse assunto. A ambientação reencarnatória oferece os meios mais adequados para que o espírito possa atender suas necessidades espirituais. Ela é um processo educativo de grande relevância. Reparem isto aqui no que eu acabei de contar. As coisas acontecem e não acontecem por acaso. Às vezes realmente são as necessidades que você precisa e aparecem fatos para te levar a essas necessidades e você despertar um pouco mais. É o que aconteceu comigo também. A coisa é muito séria. A incompreensão da ambientação reencarnatória tem levado muitos espíritos a se afastar de seu planejamento reencarnatório. A ambientação reencarnatória é para o espírito uma grande oportunidade de progresso. Eu não tenho dúvida. É a grande oportunidade de progresso. Não podemos nos afastar. Temos que encarar tudo que nos acontece, procurando extrair os motivos educativos que ali estão contidos. Mas isso não é agradável, pois é, por não ser agradável, você tem que precisar, porque você precisa reparar. Repara, aonde que está aí o lance regenerativo para o teu comportamento, para o teu entendimento? Será que você está compreendendo da forma exata? Comece a refletir. Reflita. Simplesmente não passe o fato. Reflita sobre ele. O que ele está querendo te mostrar? Porque nada acontece por acaso.
E aí onde está? Nada acontece por acaso. Aconteceu, eu preciso refletir. Não é simplesmente, aconteceu, deixa para lá. Não, não é assim. Porque não aconteceu por acaso. Se o acaso não existe, não aconteceu por acaso. Reflita sobre esse processo, sobre esse problema, sobre essa dificuldade, sobre esse inconveniente, sobre essa doença. Reflita sobre tudo. Sobre essa pessoa. Reflita a respeito. Mas não é refletir para ela, não. Reflita para você mesmo. Reflita sobre as tuas condições, sobre o teu comportamento. É isso que a gente precisa estar bem atento, porque a ambientação reencarnatória é para o espírito uma grande oportunidade de progresso, e a gente tem que pensar nisso. Você gosta do lugar que mora, esposa? Meu? É. Gosto, agora Hã? Se agradece a Deus? com certeza. É isso aí. Graças a Deus, minha casa é própria, É isso aí. consegui, muita luta. E se tem aquilo que te cria dificuldade, você tem que refletir, por que isso está me criando dificuldade? Então eu preciso aprender a lidar com isto. Eu preciso aprender a lidar com essa pessoa. Eu preciso aprender a lidar com esse caminho, com essa dificuldade que estou tendo para realizar tal coisa. É por aí. Então, onde a gente mora é sempre o melhor lugar para estarmos. Ponto final. É isso aí. Cada pessoa tem que estar no ambiente que precisa estar. Perfeitamente. É justo isso. Sim, eu vou ler um simples trechinho aqui. É que é a continuidade desse livro anterior que estávamos vendo. Um simples trecho que eu não coloquei na tela. O espírito, ao adaptar-se diante de uma nova reencarnação, precisa ser muito amparado para que tenha sucesso. Está falando com quem? Está falando com quem? Os filhos. Está falando dos filhos, dos pais. Dos filhos. O espírito, ao adaptar-se diante de uma nova reencarnação, precisa ser muito amparado para que tenha sucesso. Para quem precisamos amparar? Os filhos, né? Veja bem a importância. Mas diz, o espírito precisa ser muito amparado para que tenha sucesso. Aí, esse sucesso cabe aos dois. Ao pai, tem que ter sucesso, não é? Em educar o filho e mostrar-lhe para ele realmente o porquê ele está ali, porque ele é pai dele, é filho, é mãe dele, enfim. Isso tudo dentro de critérios bastante excelentes para que a criança possa entender. Não é como nós estamos falando aqui, evidentemente, não é? E para que ele também possa seguir o rumo certo. Porque a maior parte dos espíritos se desviam pela falta de orientação paterna e materna. Então, vem à memória aqueles lances antigos, aquelas coisas antigas, não é? E ele passa a agir segundo essa influência da sua memória contínua. E aí parte para os desastres que temos vistos por aí. E os pais são responsáveis. Esses espíritos que assumiram aquele outro como filho são responsáveis e terão os seus momentos para se redimirem daquilo que fizeram erroneamente. Eu tenho uma coisa interessante que você falou agora, me fez eu refletir um pouco mais sobre isso. Eu, quando menina, a escola era muito longe, mas meu pai resolveu me ensinar a ler e escrever em casa. Ele me ensinou. E era uma época que a maioria dos pais não queria que as filhas aprendessem a ler e escrever. Porque
quer dizer, ele já foi um espírito bem evoluído, né? Naquele tempo, né? Há 63 anos atrás, mais ou menos, não, por aí, eu estou com 73, estava por volta com meus 9, 10 anos, né? Quer dizer, ele já estava com uma noção de conhecimento já aflorado, né? Ele já guardava consigo essa necessidade, não é? E eu estou no Rio de Janeiro, foi ele mesmo que sugeriu que eu viesse para cá. Com uma conhecida da gente, que conhece há muitos anos, ele pediu a ela, falou comigo, se eu quisesse vir para cá, conversou com ela. Ela então Agora, serviço para mim. Agora, eu não sei, será que ele não quis que você viesse para cá para se livrar de você? Não, eu acredito que ele queria que eu ganhasse mais. Vou mandar essa menina para lá. Eu quero essa menina Eu acho que comigo. ele queria que, faturasse mais. Mas eu ganhava muito pouco. Tá certo. Mas, como eu era muito apegada à família, eu sei, eu fiquei um ano aqui sem eles. Então, mas eu lutei, busquei todo mundo. Eu aluguei um barraquinho lá perto de onde eu moro. Então. Até ele veio, trouxe todo mundo para cá. Ele, minha mãe, minhas irmãs, né? Tudo bem. Ele trouxe todo mundo para o Rio de Janeiro. Então vamos adiante aqui. Enfrentar pela primeira vez uma ambientação reencarnatória pede esforço, coragem e requer uma boa educação. Caso contrário, o espírito pode afastar-se dessa ambientação em busca do que já foi vivenciado anteriormente, devido à força que a memória exerce na atual reencarnação. Então, pela falta de uma boa educação, a princípio, o espírito pode afastar-se da sua ambientação. É por isso que, inclusive, muitos filhos saem de casa. Não, eu saí de casa cedo, eu com 12, 13 anos já fui à vida. Olha só, a falta da boa educação. Porque aonde ele teria que viver seria ali, naquele grupo familiar. Mas como grupo, como a educação materna e paterna falhou, ele não se sentia bem ali, e a sua memória contínua influenciando para que ele se evadisse. E assim acontece, muitos espíritos, não é? Acontece isso, a gente vê muitos filhos aí que saem de casa cedo, foram embora, a luta, mudam até de estado, de local, para continuarem a sua vida completamente. Quaresma, se você me permite rapidinho, o Domingos, ele morava em Camará e ele teve um desentendimento com o pai dele, ele tinha 12 anos de idade. Ele saiu de casa com a roupa do corpo, pegou um trem e disse assim, primeira estação que eu ver assim eu vou saltar. Aí foi embora de trem e viu o escrito Piedade. Saltou em Piedade, foi andando pelas ruas ali, conheceu um senhor que tinha uma fábrica daquelas bananadas quadradinhas, de um palito, e o português chamou, menino, o que você está fazendo na rua essa hora? Aí ele, não, o pai dele bateu nele, ele todo machucado, ficou morando nessa fábrica, descascava a banana de noite para encher aqueles tachos, e só saiu dali para ir servir o quartel, foi quando ele voltou para a casa dele. Pois é, essas coisas acontecem, não é? Você vê a falta de amor paterno, a falta de amor filial, né? Para com o filho, a falta de amor para com o filho. Processo educativo, porque de repente são espíritos que se comprometem em receber o outro como filho, mas não se comprometem intimamente em passar realmente aquilo que se faz necessário. Embora, quando fazem o seu planejamento, se comprometam com isso. Muitos, nem tudo, há um compromisso no planejamento reencarnatório, que depende muito também do nível do espírito, não é? Às vezes, esse compromisso não está implícito no planejamento, porque o espírito não tem condição de se comprometer. Então são feitas planejamentos
planejamentos, reencarnações padrão, digamos assim, né? E aí, nessas reencarnações padrões, né, o espírito fica submetido a determinadas regras que lhe são doadas para ver como ele se comporta. E nem sempre o compromisso é da melhor qualidade, né? Mas vamos em frente. Aqui, sim. Aqui agora eu trago um trecho de uma mensagem do nosso querido Dr. Bezerra de Menezes. Vamos ver o que diz o nosso Bezerra. Não lamenteis as dificuldades que ora assolam a terra. A crise de qualquer natureza é uma experiência evolutiva para desenvolvimento intelecto-moral da criatura humana. Bem atual, né? A crise de qualquer natureza, tá? E bem atual mesmo. Veja tudo que está acontecendo por aí. Temos que saber e aprender a viver com esses conflitos e tirar desses conflitos os ensinamentos melhores possíveis para lidar com os criminosos. Por quê? Porque o crime não é só aquele que vai lá e mete um tiro no outro, uma facada, não. Não. O furto é crime, não é verdade? A corrupção é crime. A omissão é crime. Então, todos esses desajustes, toda essa inferioridade cometida para com o outro e para consigo mesmo, a princípio, é crime. A princípio você comete o crime com você mesmo. Examinai a vida do mundo espiritual para a terra e não dos efeitos para a causa. Examinai a vida do mundo espiritual para a terra e não dos efeitos para a causa. E não da terra para o que está acontecendo. Como entender isso? Se pede para nós examinarmos a vida do mundo espiritual para a terra e não dos efeitos para a causa, está nos aconselhando a olharmos tudo espiritualmente. Está nos chamando a atenção para um planejamento reencarnatório. Está nos chamando a atenção para os dados que nos comprometemos antes do reencarnar, antes de estar reencarnado. Vamos penetrar na profundidade do que Bezerra está falando. Está nos chamando a atenção implicitamente para aquilo que necessitamos passar para o nosso aprimoramento espiritual. Está nos dizendo que aquilo que está nos acontecendo é a nossa necessidade evolutiva, a partir do momento que saibamos entender, compreender e agir. É tudo isso. Somente nos acontece aquilo de que temos necessidade para evoluir. Está ali escrito. Então ele está nos chamando para esses momentos que estamos vivendo e que necessita a nossa compreensão, o nosso entendimento, principalmente se for um caso para com aquele que está fazendo coisas indevidas que nós assim entendemos. A nossa jornada na Terra é uma experiência de libertação. Não mais tergivergemos desculpas, subterfúgios. Não nos permitamos mais tombar
nos desfiladeiros da agonia pela presunção, pelo egotismo. O que é o egotismo? É você se ajustar à materialidade. Como eu tenho falado e como falei inicialmente, não são poucos os espíritas que se dizem espíritas e que estão ligados muito mais à materialidade do que à espiritualidade. Não são poucos, não eu conheço muitos. Mas eles se acham mais ligados à espiritualidade. Entretanto, deixam de trabalhar a espiritualidade para trabalhar a materialidade. Não há um ajustamento administrativo de si próprio. Inclusive, em algo que me parece bastante estranho para quem é espírita. Não, eu tenho que fazer aquilo dali, porque fazendo aquilo dali, eu vou ganhar 1000. Se eu deixar de fazer, eu só vou ganhar 500. Se eu for lá para fazer, para estudar, para melhorar, para me aprimorar espiritualmente, eu só vou ganhar 500. Que ganhe 500, mas se aprimora espiritualmente. Porque é isso que vai te levar. Os 1000 que você ia ganhar vão ficar aí. E os 500 que você deixou de ganhar, te elevou espiritualmente. E é difícil entender isso? Não é difícil entender isso. Mas aí você conversa com essas pessoas e elas dizem não. Mas deixam de fazer o trabalho espírita para fazer o trabalho material. E dizem que o trabalho ou qualquer outro prazer material. E dizem que são espiritualizados. E eu digo que não. E tem muitos que ficam aborrecidos comigo. Mas não é um problema meu. É para tentar despertar. É uma realidade isso. Enfim, nós estamos no final da época. Não tem como voltar atrás. Ninguém consegue parar o tempo e voltar no tempo. Se você só pode ter tenha um, mas não deixe de se dedicar à espiritualidade para ganhar 2. Deixa o 2 para lá. Ganhe 1, porque é essa bagagem que tu vai levar. Oh, perdão, não é isso. Não é isso. É equívoco. Egotismo. Porque você está lutando mais do ego do que do self, como fala Joana, do espírito. Cuida do ego e depois você vai ver o que acontece com o ego. Até porque o teu ego, Ingrid, é só para essa encarnação. Esse teu corpo aí, sabemos isso. Não é, Cris? Esse teu corpo é só para essa encarnação, acabou. Ainda bem. A Cris morre, a Ingrid morre, a Graça morre, o Quaresma morre, acabou. Acabou. Outro dia estavam falando lá em casa, os meus filhos, né, os 2. Eu digo, a Édia já morreu, cara. Não é mais Édia, a Édia morreu. Édia é o nome da minha esposa. A Édia morreu, acabou a Édia. Não tem mais Édia. Eles não entendem muito bem ainda, né? Eu estou tentando fazer com que eles entendam. Quer dizer, a personalidade acabou, morre mesmo. Morre mesmo, e acabou. O perispírito passa a usar o mesmo nome para ser identificado. Passa a usar a mesma figura para ser identificada, mas o corpo físico morreu, acabou. A personalidade morreu. Não tem mais. Morre mesmo. É ampla a estrada do amor, embora a porta redentora seja estreita. Entremos por ela, atentando para encontrarmos na casa do Pai o lugar de misericórdia que nos está reservado. Está aqui, ó. É a porta estreita, né? A porta estreita. A porta redentora seja estreita. É ampla a estrada do amor. O amor que a senhora falou. Está aqui. Ela é ampla. Embora a porta é estreita. A porta é desse tamanhozinho. Porque quem chega lá cheio de egotismo não consegue passar por ela. Quem chega lá cheio de materialidade não consegue passar por ela. Está cheio de materialidade. Não é? Aí diz que eu amo o outro, eu amo isso, eu amo aquilo. Não é
verdade, cara. Você não está se amando. Você está ligado na materialidade. Como é que você está se amando? Como é que você diz que ama o outro se você não se ama? Problema sério, né? Agora vá fazer quem está ligado à materialidade entender isso. Ele brinca contigo e diz que não. Mas um dia desperta. Um dia desperta, e todos nós vamos despertar. Não tenho a menor dúvida quanto a isso. E vai despertar porque ouviu tanto o outro falar a respeito. Ouviu outros falarem a respeito. E foi para um dia procurar o caminho. Mas será que é mesmo? Aí vai e desperta. A coisa é muito séria. É muito séria. Muito séria. Se não fosse séria, eu não estaria empregando tanta seriedade naquilo que estou falando. Será que não tem? Temos 10 minutos. Os benfeitores espirituais nos amparam no desenrolar da ambientação reencarnatória. Nós já conversamos muito sobre isso aqui. Cada um de nós tem um benfeitor espiritual. Aquele que é um guia espiritual, que se comprometeu em nos alertar e nos guiar nesta reencarnação. Além de outros amigos espirituais também que nos ajudam e colaboram conosco, sem a menor dúvida. Mas tudo isso, e para que nós tenhamos a ligação com esses amigos espirituais, depende do nosso comportamento, depende do nosso pensamento, das nossas ideias, das nossas ações. É preciso que nós tenhamos pensamentos benignos, ações comportamentais dignas, para que possamos manter sintonia com esses amigos espirituais. Caso isso não aconteça, evidentemente, eles não podem se comunicar conosco, não é? Isso é fácil de ver. Você bota o rádio numa determinada emissora, aqui eu quero ouvir a emissora X, bota lá, 900 kHz, digamos, 900, 90,2, emissora X, eu vou botar na 105,9, mas eu quero ouvir aquela, não vai ouvir, não é? Aquela vai entrar outra que está naquela sintonia ali. Então, é um problema do pensamento. Se o teu pensamento está vibrando numa faixa vibratória digna, você tem a ajuda, a inspiração do teu amigo espiritual. Mas se você está vibrando numa faixa inferior, aqui ele não vai trabalhar, ele não trabalha nessa faixa. Então a ajuda dele fica por acontecer. É como se você colocasse uma blindagem. Você colocava uma blindagem em você para não ter a ajuda do teu amigo espiritual. E aí entra o problema da energia. Você está vibrando numa outra energia, você cria uma barreira. Você cria uma barreira com o amigo espiritual. Como é que ele vai se comunicar contigo, te inspirar, se você está pensando porcarias, pensando que não deve, pensando coisas impróprias? Por exemplo, não, eu hoje vou lá e vou esculhambar aquela pessoa. Não, ela não pode fazer isso. Você vai ter ajuda do teu amigo espiritual? Olha a tua vibração. Não é? Não, eu hoje vou lá, vou acarinhar aquela pessoa com muito amor, como a senhora falou. Aí o teu amigo espiritual vai te ajudar. Vai te ajudar, vai te inspirar. E você vai ficar pensando que tudo aquilo que está vindo na tua memória, no teu pensamento, é você que está pensando. Porque é muito sutil a inspiração do amigo espiritual. É muito sutil. Eu não sei se eu faço isso ou faço aquilo. Já sei, vou fazer aquilo. Deixa estar, o teu amigo espiritual está te inspirando para você fazer aquilo, que aquilo é melhor do que aquilo outro. Ele te ajuda. E essa ajuda é algo que a gente tem constantemente. Basta estarmos sempre em melhores sintonias, em melhores pensamentos, com melhores pensamentos, sempre vibrando bem, sempre vibrando com amor, com carinho, com vontade de ajudar o outro, enfim, por aí.
Os benfeitores espirituais nos amparam no desenrolar da orientação reencarnatória. É esse o amparo que eles nos dão. Porém, sempre nos amparam, o espírito que rompe com o seu... não é aí, é aqui. O espírito que rompe com o seu compromisso e sua ambientação reencarnatória muda sua programação, arcando com as consequências dos desajustes que não estavam previstos para a sua existência. Neste caso, o espírito pode vir a perder o amparo dos benfeitores que iriam acompanhar o desenrolar de sua reencarnação e fica entregue às decisões tomadas pelo seu livre-arbítrio, o que pode lhe acarretar outros prejuízos. É isso. Quando você rompe a tua ambientação reencarnatória por livre e espontânea vontade tua, por ambição, por qualquer outro motivo, aqui não está bom, vou mudar de... Eu me lembro sempre do Richard Simonetti, né? O livro Atravessando a Rua, é um livro bem antigo. Conhece esse livro? Conhece, né? O cara sai de uma cidade para outra e pergunta, como era aqui? Como é que você se comporta lá, uma coisa parecida? Não, assim, também aqui é a mesma coisa. É claro, porque o problema não está no local, o problema está no sujeito. O problema está no espírito dele, não é no local para onde ele vai. Eu me lembro sempre dessa história do Atravessando a Rua. E quando você promove essa situação de sair de um lugar por outro, por ambição, porque aqui está ruim, aqui não é bom, eu quero ir para tal lugar, lá é melhor, eu estou vendo, eu vi na televisão, lá vou ter um emprego melhor, vou ganhar mais. Sim, você pode ir, vai ganhar mais. Vai ganhar mais, vai ter carro de luxo, vai ter apartamento de luxo, vai ter um ali. Mas e o teu processo evolutivo? Que é para isso que você reencarnou. Como vimos ainda há pouco, a tua educação moral. Como é que ela fica? E os instrumentos que estavam naquele lugar que você nasceu, que você não vai ter lá naquele outro lugar. E você pode ter seríssimos problemas. Como a gente vê muitas vezes na televisão. A mulher que saiu daqui para não sei para onde, para poder ganhar mais, é assassinada. O outro que é assassinado, o outro que não sei o quê. De vez em quando aparece um caso na televisão. O que foi fazer lá? Você fica decisões tomadas pelo seu livre-arbítrio. E o nosso livre-arbítrio, será que funciona a contento? O nosso livre-arbítrio é da melhor qualidade? Quando estamos conectados com Deus, com a espiritualidade maior, sim. Quando você não foge dos teus propósitos assumidos no teu planejamento reencarnatório. Certo? Agora você foge ao teu planejamento reencarnatório. Aí você vai para um lugar completamente estranho e fica lá pedindo a Deus que tudo corra bem? É preciso medir as coisas, medir a situação. Você comete um erro gravíssimo, que é sair do teu planejamento. Que é gravíssimo. Isso é gravíssimo por quê? Por que é gravíssimo, Gasta? Porque, a não ser que se sair aonde chegar, procurar fazer o melhor possível. Não, sabe por que é gravíssimo? Porque você deu muito trabalho. Sim. A muitos dos teus irmãos desencarnados, que estavam naquela altura, evidentemente, para construírem o teu planejamento reencarnatório, para te prepararem para uma reencarnação. Você deu muito trabalho àqueles que projetaram o teu corpo. Sim. Desenharam o teu corpo. Eu mesmo não estou onde eu nasci. Você deu muito trabalho àqueles que vieram para levar o espermatozoide no caminho certo e escolher o espermatozoide que deveria ferir o óvulo. Sim. Já vimos quanto trabalho nós temos aos amigos espirituais para promoverem o reencarne, que muitas vezes você teve que passar 40, 50, 60, 70, sei lá quantos anos para se preparar para aquele reencarne e os amigos espirituais te acompanhando. Olha o trabalho. Então,
É muito trabalhoso. Só que eu nasci. A fila para reencarnar está enorme. Não há espaço. Eu nasci. Tem que encarar a fila, está maior do que a do INSS. Eu nasci em Minas e vim parar aqui no Rio de Janeiro. Isso aí é outro detalhe. É. Isso aí é outro Mas detalhe. eu estou procurando, né? É. Estou procurando fazer o melhor que eu posso. Então veja, é de importância vital para a nossa existência o cumprimento da ambientação reencarnatória. Esteja ela ruim, esteja ela boa, esteja ela péssima, é aí o teu lugar. Meu irmão, fica aí que é melhor para você. Não procura caminho outro, porque você vai ter grandes dificuldades, pode te acontecer desajustes que não estavam previstos, assim como o teu processo evolutivo vai ficar sacrificado. E o pior não é isso. Existem pais, que eu conheço, né, que promovem para que o filho vá para fora. Esse pai também vai ter problema sério. Porque ele também não está entendendo nada. Ele recebeu um filho para educá-lo. Para que o filho fique ali, não manda ele para não sei para onde. Vai lá. Não, vai para os Estados Unidos, vai trabalhar lá que vai ser melhor para você. Vai. Você, como pai, já cometeu um grande problema. E essa sequência, nós vamos parar nesse quadro, mas tem mais a esse respeito. Na próxima, eu tenho mais a falar sobre isso. Eu tenho mais a falar daquilo que os amigos espirituais nos comunicam. O dia que o Espírito encarnado souber porque ele está encarnado, tudo isso passa. É preciso realmente entender-se, saber por que você está reencarnado, para você cuidar de você, e não do ego. Saber que ter consciência plena de que você está usando uma ferramenta, como o pedreiro usa a pá, como o torneiro usa o torno, como aquele que prega usa o martelo. Você está usando uma ferramenta para o teu processo evolutivo. Você é espírito, você não é corpo físico. E sabendo que o teu corpo físico está todo preparado, detalhe por detalhe, para aquilo que você vai encontrar na tua reencarnação, na tua vida, na tua existência. O dia que nós nos conscientizarmos disso, tudo passa. Fica mais fácil. Tudo passa. E você não vai dizer que está cultivando a espiritualidade enquanto estiver trabalhando com a materialidade. Porque você tem consciência do que você é. E isso está difícil. E eu sei que está difícil. Mas não sou eu quem digo, não. Quem diz são os amigos espirituais. Está em Bezerra, Viana de Carvalho, todos eles. Joana. Porque se fosse fácil entrar nessa linha, eles não estariam mandando mensagens. E as comunicações são constantes. Falando a respeito disso. Então Joana fala tanto do ego, fala tanto do self. E nós ainda tentamos se agarrar à materialidade e dizendo que estamos na espiritualidade. Não é verdade. Bom, nós vamos parar por aqui por hoje e na próxima nós continuaremos com esse tema e temos mais a ver sobre esta questão, porque ela é demais importante. Então, vamos ficando por aqui. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e vamos agradecer pela oportunidade do aprendizado. Mestre, querido amigo, como te agradecer tantos ensinamentos, como te agradecer conviver com esses irmãos amigos que nos ajudam, que nos amparam,
no entendimento que necessitamos. Muito obrigado, Jesus. A vocês, queridos irmãos, guias, protetores desta casa, guias de cada um de nós, a falange do nosso querido Eurípides Passanufo. Muito obrigado, querido irmão. Muito obrigado a todos que têm nos amparado, nos inspirado, para que nós possamos, no amanhã, ter caminhos mais iluminados, sem tropeçarmos nas pedras que encontramos. Muito obrigado, queridos irmãos. E acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus. Muito bem, queridos irmãos, até quinta-feira próxima, quando daremos continuidade ao nosso trabalho de aprimoramento espiritual.